E aí, meus queridos amigos e amigas que acompanham a Escola de Ciências da Vida pelo Facebook e pelo YouTube, beleza pura com todos vocês? Na nossa quinta aula do curso de Biotecnologia, vamos passar de fato agora para os procedimentos biotecnológicos. Vamos começar falando da extração e purificação do DNA, a parte teórica. Nas próximas aulas, nós vamos entrar nos protocolos. Então, vai ser aquele negócio de segmento mesmo. Eu vou ler no protocolo para vocês e vou dando as explicações de cada etapa do protocolo. Mas aqui é a parte teórica. O que você precisa saber para entender a extração e purificação do DNA? Então, nessa aula especificamente, a gente vai falar dos princípios da extração do DNA e as etapas e os métodos para a extração do DNA. O que é importante para a gente estar realizando este procedimento. Então, vamos começar aqui falando o seguinte. Vamos pegar as nossas células, né? Não só as nossas, mas qualquer célula que a gente encontra por aí. A gente pode identificar várias coisas que uma célula possui, seja procarionte, seja eucarionte, seja vegetal, seja protozoário, enfim, seja qualquer tipo de célula. Ela apresenta ácidos nucleicos, tanto DNA como RNA, vários tipos de proteína, que pode ser proteínas que estão no citoplasma, no núcleo, na membrana, vários tipos de lipídio, então pode ter lipídios de membrana, lipídios solúveis na própria célula, no caso do tecido adiposo, pode ter lipídios que são derivados do colesterol, enfim, vários tipos de lipídios. Carboidratos também diversos, que se ligam em vários pontos aí desta célula, e oligoelementos, que são os sais, sódio, potássio, magnésio, cálcio e as vitaminas. Bom, olhando todos esses pontos aí da célula, nós estamos querendo fazer extração de DNA. Então, tudo isso daqui, proteínas, lipídios, carboidratos, oligoelementos e RNA, são contaminantes, eles não interessam para nós, então nós temos que descartá-los, tirá-los da jogada e deixar somente o DNA. Então esse é o princípio que a gente tem que seguir. Então, a gente tem que tirar proteínas, lipídios, carboidratos, oligoelementos e RNA e isolar o DNA. Para isso a gente vai utilizar algumas técnicas específicas. Então a gente vai partir por algumas etapas para fazer a extração do DNA. A primeira etapa que a gente segue para extrair o DNA é o rompimento do envoltório celular. Como o DNA nas células eucarióticas está no núcleo celular, né, e nas células procarióticas não tem núcleo, nós temos que romper os envoltórios. Então veja, na célula eucariótica nós temos as membranas tanto nucleares como membranas citoplasmáticas. E aqui, nas bactérias, nós temos somente a membrana externa aqui. Como o núcleo ele não tem o envoltório lipídico aqui envolvendo ele está disperso aqui, então a gente só tem uma membrana para quebrar. E além disso, outros tipos celulares, né, e alguns tipos de bactérias também vão apresentar o que nós chamamos de parede celular. Então nós temos que quebrar isso também. E existem algumas metodologias para a gente promover essa quebra, que são, por exemplo, a abrasão física, a ação enzimática, alguns detergentes, a pressão osmótica já é capaz de quebrar as membranas e o aquecimento. Eu coloquei um asterisco aqui na parte de abrasão e ação enzimática, que nós podemos utilizar essas duas ações para quebrar as paredes celulares, principalmente de células eucarióticas. Os procariotos, essas paredes celulares, como elas possuem aminoácidos com carboidratos, nós podemos utilizar algumas enzimas ou até mesmo um aquecimento para poder romper essas membranas. No caso de células vegetais, nós temos que ter uma certa abrasão física para fazer esse efeito. Bom, então aí nós vamos romper e vamos liberar todos os conteúdos da célula na solução na qual nós estamos trabalhando, para começar a extrair o DNA. E uma coisa importante é que nessa etapa é muito importante nós destruirmos enzimas capazes de hidrolisar o DNA. Para tanto, nessa etapa a gente vai utilizar uma proteína chamada de proteinase que vai quebrar as proteínas de todo o conteúdo celular. Não vai deixar nenhuma viva. Então é importantíssimo hidrolisar essas proteínas. Se elas não forem hidrolizadas, as DNases elas são superativas em várias temperaturas. Então elas podem começar a quebrar o seu DNA e aí você perde a qualidade deles. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Então utilize as proteínas. Na segunda etapa, nós já liberamos todo o conteúdo ali no tubo na qual nós estamos trabalhando para fazer a extração do DNA das nossas células, dos nossos tecidos em questão. Na segunda etapa, nós vamos eliminar os outros ácidos nucleicos, que são os RNAs. Então veja, na etapa anterior, nós já eliminamos os lipídios e as proteínas. Pode ter ocasiões que nós utilizamos detergentes e proteinases para fazer a quebra dos lipídios e das proteínas. Então nós rompemos o envoltório lipídico da célula e degradamos as proteínas.
Os carboidratos e oligoelementos, alguns carboidratos já também foram degradados, às vezes o aumento da temperatura faz com que eles sejam degradados, né? E os oligoelementos, sódio, potássio, eles não são degradados, né? Eles ficam lá. E o nosso RNA está aqui. Como o RNA também é um contaminante, nós temos que degradá-lo. E aí nós utilizamos uma enzima, que é a RNase. Então nós incorporamos na nossa solução essa enzima, e essa enzima vai quebrar o nosso RNA, vai hidrolisar ele e não vai hidrolisar o nosso DNA, beleza? E uma coisa importante é que o tratamento com RNase ele é extremamente necessário quando se pretende realizar experimentos de hibridação de DNA, ou seja, você usa uma sonda feita comercialmente que é pareável com o DNA. Se nós tivermos RNA numa solução que nós extraímos o DNA para hibridizar com uma sonda, essa sonda ela não vai escolher se ela vai hibridar com DNA ou com RNA, porque o pareamento de bases é praticamente o mesmo. Então nós temos que tratar com RNase quando nós decidimos fazer este experimento. E para reações de PCR, que são reações de polimerização em cadeia da polimerase, que nós vamos produzir várias cópias do nosso DNA, um fragmento dele, essa etapa pode ser dispensada, mas ainda assim é importante realizar. Por quê? Porque as fitas de RNA podem ser um interferente para a reação com a DNA polimerase, ataque DNA polimerase que eu vou falar para vocês tão logo. Então, ainda assim, vale a pena você degradar o RNA na qual a sua amostra foi submetida ali para extrair o DNA. Beleza? Então, na primeira etapa, nós quebramos as membranas, as paredes, caso elas existam, com detergentes, enzimas ou abrasão física, liberamos no meio. E na segunda etapa, nós destruímos aí o RNA. Na primeira, a gente destruiu lipídios e proteínas, na segunda, a gente destrói o RNA. E na terceira etapa, nós vamos começar a remover os contaminantes. Então, nós vimos lá que a gente quebrou, destruiu tudo e que todos os nossos produtos estão presentes aí na nossa solução, certo? Então aqui nós temos DNA, proteína, RNA, carboidrato, oligoelementos, está faltando os lipídios aqui, mas eles estão aqui, tá? Tenha fé que eles estão aqui. Bom, nós temos que remover tudo aquilo que não for DNA. Então, obviamente, nós vamos removê-los, certo? RNA, proteínas, carboidratos, oligoelementos, lipídios, e vamos deixar o DNA puro em uma outra solução, tá? E como é que a gente faz isso? Basicamente, nós temos duas maneiras específicas para poder estar realizando a remoção dos contaminantes. Uma é com o procedimento fenolcloroforme e outra que é a coluna de absorção do DNA. Vamos entender esses dois processos mais especificamente. Começando com a parte de fenol e clorofórmio. Então aqui nós temos os nossos produtos aqui, né? Nós temos o nosso DNA, proteína, RNA, carboidratos e oligoelementos. Veja que os lipídios, proteínas e RNAs, quando nós vamos extrair o DNA, eles estão todos degradados. E quando eles estão degradados, eles vão formar complexos insolúveis, certo? E esses complexos insolúveis, eles podem ser removidos. Como? Adicionando fenol e clorofórmio na nossa amostra. Então, o que nós vamos fazer? Nós adicionamos o fenol clorofórmio e nós vamos agitar. E aí, o que vai acontecer? Quando nós agitamos e centrifugamos, depois nós vamos ver duas fases específicas, que a parte superior nós temos uma fase aquosa e uma parte inferior nós temos uma fase orgânica. O fenol e o clorofórmio são dois solventes orgânicos, ou seja, eles são lipossolúveis. Como nós temos complexos insolúveis em água, quando nós colocamos o fenol e o clorofórmio e agitamos, nós formamos complexos com fenol e clorofórmio. E eles vão parar lá na fase orgânica. Então, se a gente for ver, esses complexos aqui vão parar na fase orgânica e o nosso DNA fica na fase aquosa, bonitinho, certo? O nosso DNA que está aqui na fase aquosa, a gente tira ele desse tubo e transfere ele para outro tubo. E aqui está o nosso DNA purificado. Entre aspas, nós vamos ver já já, tá? E uma observação importante é que tanto o DNA como o RNA íntegros, guarde bem isso, íntegros, podem ficar retidos na fase aquosa dependendo do pH da mistura do fenol clorofórmio. Como é que é isso? Se nós formos pegar um pH entre 4 e 6 da mistura fenol-clorofórmio, apenas o RNA vai ficar retido na fase aquosa. O DNA vai parar lá na fase orgânica. Ah, mas eu não mostrei para vocês lá anteriormente que o RNA foi parar na fase orgânica? Pois é porque ele está degradado. Se ele está degradado, ele vai formar complexos com as proteínas, lipídios, carboidratos, vários outros elementos lá que estão degradados. Então, ele forma os complexos. Mas se ele estiver íntegro, isso não vai acontecer. E no pH entre 7 e 8, nós vamos
reter o DNA e o RNA na fase aquosa. Então é sempre importante nós termos em mente o pH tanto para separar RNA como para separar DNA e RNA. Neste caso aqui, no caso anterior, o pH é entre 7 e 8. O RNA ele saiu daquela fase porque ele estava degradado e formou complexos, como eu falei para vocês. E a gente vai ver, quando a gente estudar a extração de RNA, com fenolcloroforme, o pH do fenolcloroforme vai estar nesta faixa aqui, beleza? E uma segunda observação também é que o DNA pode ser isolado utilizando uma solução extremamente concentrada de cloreto de sódio, uma solução de 5 molar. O que essa solução vai fazer? Ela vai precipitar todas as macromoléculas que formaram os agregados. Então, as proteínas que foram degradadas e os outros agregados que não sejam DNA serão precipitados utilizando o cloreto de sódio nessa alta concentração. Quando eles precipitam, você centrifuga a sua amostra e aí o precipitado vai formar um pellet e o seu DNA vai ficar suspenso lá no líquido que você colocou. Então, você pode retirar ele de lá e partir para a próxima etapa de purificação, beleza? Bom, vamos dando continuidade aqui agora falando da coluna de adsorção do DNA. Então, nós temos os nossos produtos aqui, o DNA, proteína, lipídio, carboidrato e oligoelementos ali. O DNA está entre, o RNA, proteína e lipídios estão degradados, alguns carboidratos também. Mas nós queremos separar esses constituintes e nós não temos fenol, nem clorofórmio, nem uma solução de 5 molar de cloreto de sódio. Quando nós falamos nesse procedimento, nós podemos utilizar o que nós chamamos de coluna de adsorção do DNA. O que é essa coluna? Basicamente é o seguinte, nós vamos transferir essa solução para um outro tubo que possui essa coluna aqui de adsorção. Essa coluna ela é carregada positivamente, é uma coluna de sílica. E o DNA, a gente sabe que devido aos grupamentos fosfatos, ele possui uma alta carga negativa. Então, devido a essa alta carga negativa, quando nós fazemos uma centrifugação desse produto através da coluna, nós passamos todos os outros produtos, que formam os complexos, obviamente, para o outro lado aqui desse tubo, onde tem a coluna, e o DNA vai ficar retido na coluna, devido à sua alta afinidade com a carga positiva, que está presente na coluna. Então ele fica retido. E uma observação importante é que esse procedimento também pode ser realizado para purificação de RNA. Então veja, nós deixamos lá o DNA bonitinho retido na coluna, para depois purificar ele na quarta etapa, que é o processo de precipitação e purificação do DNA. Vamos falar primeiro na condição da coluna. Então, beleza, o DNA está aqui na nossa coluna, nós removemos aqui o produto que era o complexo de RNA, proteínas, lipídios, tá? Só para ter uma noção, essa coluna ela é acoplável aqui nesse tubo, ela não é fixa, ela é acoplável. Então a gente pode tirar, remover o que está aqui e pôr ela de novo. E aí a gente precisa tirar o DNA aqui da coluna. Como é que a gente vai tirar o DNA da coluna? Nós vamos utilizar um tampão de eluição. O que é um tampão de eluição? É um tampão na qual vai estar carregado negativamente também. Só que vai estar numa concentração muito maior do que o DNA. E aí o que vai acontecer? Quando nós fizermos a centrifugação, né, esse tampão ele vai competir com o DNA pela coluna. Ou seja, ele vai querer se ligar na coluna. Como ele começa a se ligar na coluna, ele começa a deslocar o DNA e ele começa a sair. Então quando centrifuga, o DNA ele sai da coluna e vai parar lá na solução tampão de eluição. Beleza? E falando agora da parte da precipitação e purificação do DNA utilizando fenolcloroforme, isso daqui também é válido para precipitação salina. Como é que funciona esse procedimento? Bom, então aqui nós temos o nosso DNA, que estava lá na fase aquosa, só que sempre vai sobrar um resíduo, ou seja, uma pequena fração, tanto de RNA, de proteínas, de carboidratos, enfim, produtos que não são importantes para nós, são todos contaminantes. E obviamente, quando nós colocamos o DNA aqui na fase aquosa, o volume é muito grande. E pelo fato desse volume ser muito grande, muitas vezes o DNA está numa concentração muito baixa e isso não é bom. Então nós temos que concentrar o DNA também. Então o que nós fazemos? Nós adicionamos isopropanol aqui nessa solução. Quando nós adicionamos isopropanol nessa solução, o nosso DNA ele vai precipitar. Certo? É notório, no momento em que você coloca o isopropanol, ele vai formar como se fosse um grumo meio esbranquiçado. Aí você agita, esse grumo some, mas ele precipita. E quando ele precipita e você centrifuga ele, ele vai ficar colabado aqui no fundo do tubo. Fica grudadinho. E aí você tira esse resíduo aqui, tá certo? Removendo o resíduo, lava e remove. Ou seja, você vai tirar esse resíduo de isopropanol,
vai fazer uma lavagem com etanol 70% para tirar o resto dos resíduos que não solubilizam no isopropanol. E aí remove e nós vamos ficar aqui com o DNA bonitinho no tubo. Ele fica coladinho, ele não sai quando você remove esse líquido aqui que tem os resíduos dos produtos contaminantes aí para a extração do DNA. Então aqui está o nosso DNA bonitinho aqui. Nós vamos ressuspender ele utilizando ou água ou o próprio tampão de eluição. E a gente ressuspende num volume menor, obviamente, para concentrar o DNA. Beleza? Este procedimento que a gente falou aí, ele também é feito para o RNA. Essa parte de precipitação vale tanto para o DNA como para o RNA. Quando nós formos estudar a parte de extração RNA, vocês vão ver que essa etapa também é feita. Beleza? Bom, basicamente é isso. Essa foi a referência que eu utilizei para essa aula. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Na próxima aula nós vamos falar do protocolo de extração de DNA fenolcloroforme. E aí a gente vai ver mais ou menos quais são as técnicas e os macetes que a gente usa para extrair o DNA. Beleza? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se vocês gostaram, peço que deem joinha. Me ajudem a compartilhar o vídeo. Quanto mais vocês fizerem isso, mais o YouTube me enxerga e mais pessoas são beneficiadas aqui com a Escola de Ciências da Vida. E se vocês quiserem participar, se inscrevam no canal do YouTube e participem lá do grupo e da página da Escola de Ciências da Vida no Facebook. Tem o meu Facebook particular. Se vocês quiserem me adicionar, também pode. Como sempre, todas as informações estão aqui no descritivo deste vídeo. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.